Você já parou para pensar que o famoso canto do galo, mencionado na narrativa da negação de Pedro, pode não ser o que você imagina? O que se passou naquela madrugada foi muito profundo e simbolicamente poderoso, muito mais do que um simples cantar de uma ave. Hoje nós vamos revelar um segredo surpreendente escondido no texto bíblico que conecta a negação de Pedro a um som que ressoava por toda Jerusalém. Prepare-se, meu querido irmão, minha querida irmã, para uma jornada de exegese que transformará sua maneira de interpretar as Escrituras e ainda ampliará a sua compreensão da hermenêutica bíblica. Isso mesmo, essa série foi criada para revelar coisas profundas, como que tesouros escondidos, que só a exegese, que é a interpretação coerente, clara, usando todas as ferramentas possíveis, usos e costumes, o Mishnah, usando as tradições bíblicas, usando o texto, o contexto, todas essas ferramentas juntas certamente nos ajudarão a uma compreensão hermenêutica da Bíblia. Então, vamos ao texto que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo de número 26, versículos 34 e 35. É a última Páscoa e a última ceia do Senhor e a sua traição. Versículo 34 diz: Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Já no versículo de número 74, já quando Pedro havia negado uma vez, 2 vezes e agora já era a 3ª vez, conforme Jesus vaticinou, diz assim: Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Será mesmo que foi um galo que cantou? Havia uma ave presente naquele cenário? 2 fatos são extremamente relevantes, mas antes mesmo de prosseguir, eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e eu lhe convido, se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, dê o seu like da confiança, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas e tenham uma compreensão profunda das Escrituras. Então, sendo assim, vamos lá aos fatos que são extremamente relevantes aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, onde Jesus estava quando Pedro negou ele? A Bíblia diz que Jesus foi levado para ser julgado na casa do sumo sacerdote que ficava no centro de Jerusalém. Convém ressaltar que na época de Jesus havia o Mishnah. O que era o Mishnah? Mishnah é uma palavra hebraica que significa repetição ou instrução. Ela se refere à coleção de leis e tradições orais do judaísmo, que foi compilada por volta do ano 200 depois de Cristo. E no Mishnah, na lei judia, havia uma proibição à criação de aves em Jerusalém, para não manchar as coisas santas que haviam ali. Então, não havia possibilidade de se ter um galo nesse cenário. Um outro aspecto, um outro fato que é extremamente relevante era como funcionava a vigília da noite.
ou seja, a troca de turno dos soldados romanos. Ela se dividia em 4 partes. Primeira vigília era das 18 horas até as 21 horas. Segunda vigília, das 21 horas às 0 horas. Terceira vigília, das 0 horas até as 3 horas da manhã. Quarta vigília da noite, das 3 horas às 6 horas da manhã. E a Bíblia diz, meu querido irmão, minha querida irmã, que Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado e logo posteriormente condenado no final da terceira vigília da noite. E isso quer dizer que eram por volta das 3 horas da manhã. Justamente naquele preciso momento aonde estava havendo a troca de turno dos soldados romanos. E essa troca de turnos era anunciada pelo toque de uma trombeta. E o toque dessa trombeta chamava-se galicínio. Isso mesmo que significa o canto do galo. Ou seja, o cenário é que estava havendo uma troca de turno entre os soldados romanos, justamente quando Pedro estava negando pela última vez a Jesus. O que Jesus estava querendo dizer, então, em verdade te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás? Ou seja, Jesus estava falando exatamente da trombeta que soaria ali, testificando a troca de guarda dos soldados romanos. Logo, então, não houve um galo literalmente ali cantando. Não havia nenhuma ave. E, em contextos explicativos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é uma regra teológica. Então vamos lá, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 35. Veja o que diz precisamente o versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Então, aqui Jesus menciona nesse versículo como era ou como funcionava a troca da guarda dos soldados romanos, que se dividia em 4 partes. Sendo assim, logo o galo literalmente não cantou, e sim foi o som de uma trombeta que anunciava a troca de turnos dos soldados romanos. Gostou desse conteúdo? Não deixe de curtir, de compartilhar e de comentar. Você sabia que de fato era o toque de uma trombeta? Posta aí nos comentários e eu lhe convido a ser membro do nosso canal. Aí há um botão Seja Membro. Por apenas R$ 7,99 por mês, você estará abençoando todos os nossos trabalhos missionários, trabalhos urbanos, nossas viagens missionárias, o café da manhã no campo do Santana, o projeto de fundação de igrejas em lugares remotos e 2 missionários que assistimos na África. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.